anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar pra você as linhas de violão e guitarra da música Faz Chover, do cantor Fernandinho. Para tocar essa música, eu utilizei o violão Eagle EMA 433 e aqui a minha guitarra Benson modelo Pacer STX, tá bom? Durante toda a música, dá pra perceber a presença desses instrumentos fazendo linhas bem marcantes, tá? Pra guitarra, a gente precisa regular também um efeito de distorção que é muito importante. E aqui eu vou conseguir esse drive com o meu pedal Hot Drive da NIG, que é um pedal de baixo ganho, tá bom? Mas nem por isso a gente tira o drive não, a gente acentua um pouquinho para poder conseguir o peso na hora das bases e também o sustain necessário na hora do solo. O único ajuste que você tem que tomar cuidado é meu tone. Perceba que meu tone está na casa dos 40%. Se você tiver, vale ainda adicionar reverb e um pouco de delay na hora do solo. Agora vamos lá entender parte por parte da música, a começar pela introdução. Nela, quem começa puxando a música é o teclado e logo depois a banda toda entra marcando em cima da mesma progressão harmônica, beleza? O violão, tá? Ele vai marcar em cima dos seguintes acordes, embora eu esteja com a guitarra aqui, mas não tem problema nenhum mostrar para você na guitarra. O violão, então, marca no acorde de Si menor, no Sol maior, no Ré com nona e no Lá com nona.
E a guitarra vai marcar nos power chords referente a cada um desses acordes. O Si com quinta, o Sol com quinta, o Ré com quinta e o Lá com quinta. Beleza? Vamos ver. Olha, no início da música, então, quando a banda inteira entrar, o violão vai seguir tocando em cima dos acordes que eu te mostrei agora há pouco. Existe um padrão de ritmo que pode ser entendido para você tocar todos esses momentos, tudo que a gente vai ver durante a música, tá bom? Mas é uma música que ela tem uma pegada um pouco mais solta. Então você tem que entender, mas tentar tocar isso tudo de forma mais solta mesmo, seguindo a levada da música, tá bom? Vamos falar desse padrão aqui que eu tanto estou dizendo, né? Em cima da primeira parte, da introdução, né? Você tem que entender que os acordes eles vão ser divididos dentro de um compasso. Ou seja, você vai fazer uma troca rápida entre o primeiro e o segundo acorde, tá? Você vai tocar 2 tempos em um, 2 tempos no outro. O padrão é simples. No primeiro acorde, Si menor, você vai tocar um toque para baixo, depois mais 3 toques alternados. Só que esses 3 toques, na verdade, eram para ser 4. Esse quarto toque, que seria um toque para baixo, a gente faz ele em cima do próximo acorde já. Isso é o que a gente chama de quebra de ritmo, tá bom? Então é isso aqui, ó. Mais uma vez. De novo. Isso é uma coisa muito feita por aí, então você tem que treinar bem e ficar firme, tá? Logo depois desse toque para baixo, a gente pode continuar ritmando ainda em cima desse mesmo acorde, ó. Um toque para cima e um para baixo. E um para baixo com mais intensidade. Para poder repicar depois, para baixo e para cima. Assim, ó. No Sol maior todo, então, você pode tocar isso aqui, ó. Beleza? Ó, agora eu quero que você entenda, então, a passagem do Si menor pro Sol maior. Ela é feita assim, ó. Mais uma vez. De novo. Eu tô tocando isso aqui esse monte de vezes para você treinar junto comigo, não é à toa não, tá? É porque se você entendeu bem a dinâmica do Si menor e do Sol maior, vai ser fácil pegar os outros 2 acordes, porque eles são basicamente a repetição de tudo isso que você fez. Então, o que você tocou no Si menor, você vai fazer a mesma coisa no Ré com nona agora. E o que você tocou no Sol maior, você vai fazer a mesma coisa no Lá com nona. Assim, ó. De novo. Viu como é simples? Então entende o padrão, a ideia principal, e depois você consegue aplicar ela para todos, ok? Então vamos em sequência. Si menor, Sol, Ré e Lá. Olha comigo. E o legal é que no final da introdução, quem vai entregar a música para a primeira parte, né, é o acorde de Sol maior. Nele você vai tocar 3 toques bem espaçados, para baixo, para cima e para baixo, por 2 vezes assim, ó.
se você ouvir bem na gravação da música, você pode perceber que isso aqui é feito meio que com um arpejo. Ou seja, sendo tocando aqui notas, cordas aleatórias dentro do mesmo acorde, ó. Tá? Mas não interfere se você fizer de um ou do outro jeito. A ideia do ritmo aqui, ela aparece nos dois modos, certo? Então, ó, depois de treinar, entender todo o padrão, aplicar tudo isso em cima dos acordes, tá na hora da gente fazer igualzinho acontece na introdução, porém num andamento um pouco mais moderado. Vem comigo. A guitarra segue a mesma harmonia, tá? Porém, como ela usa distorção e etc, né, os efeitos todos, a gente prioriza os power chords, porque esses acordes eles têm apenas 2 notas. Não fica sujando tanto, né, com aqueles harmônicos e frequências todas que tem dentro de um acorde, de uma tríade, de uma tétrade, por exemplo. Isso é uma dica que você tem que levar, tá bom? O ritmo se parece muito com o que você vinha fazendo no violão, com o que o violão faz. Porém, claro, adaptado e com menos elementos, porque a guitarra ela já tem, por característica, um sustain um pouco maior, né? No Si menor e no Sol, por exemplo, você toca assim, ó. Então, no Si com quinta, você pode meio que dar essa intenção de slide. Não tem que dar, mas pode dar, fica bem legal. Depois, no Sol com quinta, você faz um ritmo padrão, ó. Depois vai pro Ré com quinta. E no Lá com quinta. Fechando no Sol. E aí deixa soar, certo? A guitarra, então, junto do violão, com a banda toda, na introdução, toca assim. Durante a primeira parte da música, o violão vai segurar a harmonia, né, em cima dos seguintes acordes, ó. O Ré com nona, o Ré com sétima maior e nona, o Sol maior, o Lá com nona, o Ré com baixo em Fá sustenido, atenção para as cordas que você pode abafar, tá bom? O Mi menor com sétima nessa forma aqui. E também o Si menor com sétima. Vamos ver. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Durante as estrofes, enquanto os vocalistas cantam a letra, o violão vai seguir em cima dos acordes que eu te mostrei. É a mesma estrofe sendo tocada por 2 vezes, tá? A diferença
é que a segunda é um pouco mais intensa do que a primeira, e no final dela tem uma progressão de toques um pouco diferente, tá? Então, só o final, basicamente, que vai mudar. Bom, agora eu quero te mostrar o padrão de ritmo que vai ser tocado durante todo esse refrão, tá? Ele se parece com o que você já aprendeu, porém, ele é bem mais tranquilo, certo? No primeiro acorde, Ré com nona, você já vai tocar o que eu vou chamar desse padrão nesse momento aqui. É assim, ó. Mais uma vez. De novo. E depois, você vai fazer a mesma coisa, só que entre dois acordes. O Ré com sétima maior e nona e o Ré com nona. Atenção, então, no momento da troca, ó. Você viu que é o mesmo ritmo, só tem que você vai trocar de acorde no meio dele, ó. Vamos andar mais um pouco. Agora a gente vai tocar o mesmo padrão sendo dividido entre o Sol maior e o Ré com nona. Do mesmo jeito, ó. Mais uma vez. E aí, vai fechar esse primeiro trecho, né, em cima do acorde de Lá com nona, tá? Nele você vai repetir o ritmo, né, padrão mesmo, só que o finalzinho você vai acrescentar mais um toque naquela passagem para poder aumentar a intensidade e já preparar para o próximo trecho, ó, assim, ó. Viu essa última linha de setas aqui? Ao invés de 3 toques, igual a gente fazia antes, agora a gente fez 4. Beleza? Ó, é muita informação, né? Então a minha sugestão é o seguinte, pega essa primeira sequência até aqui, até esse Lá com nona, tá? Estudou certinho? Agora vamos tocar tudo junto. Bora lá! Depois que você fizer isso aqui por algumas vezes, estiver tocando de forma bem livre, bem solta e firme, né? Você já vai poder andar, certo? Bora! Agora você vai iniciar a sequência já, a harmonia vai andar mais, tá? A harmonia vai se movimentar mais. Nesse primeiro momento, você vai meio que tocar algo parecido com o padrão, só que com umas pequenas diferenças, tá? Em cima do Sol maior e do Lá com nona, ó. De novo. Depois a passagem é no Ré com baixo em Fá sustenido e no Mi menor com sétima, assim, ó. Por fim, no Si menor, você vai voltar a tocar uma espécie de padrão, com pequenas alterações, ó. Mais uma vez. E agora muita atenção, tá? No final dessa primeira vez que a estrutura da primeira parte for repetida, você tem uma passagem onde você vai tocar em cima do acorde de Lá com nona. Porém, você vai fazer um toque também no Lá com quarta, que é colocando o dedo 3 aqui na frente, igual o diagrama de acordes que você tá vendo aí, no Lá maior, certo? Você vai tocar isso aqui, ó. Mais uma vez.
Isso é uma passagem muito utilizada, então você tem que ter um domínio bem firme disso aqui. Certo? Então, ó, você vai treinar cada uma dessas passagens direitinho, igual eu mostrei pra você agora, tá? E depois você vai tentar tocar esse segundo trecho todo novamente, todo certinho, igual a gente fez antes. Vamos lá, ó. Só essa segunda metade. E aí você vai ficar treinando isso aqui. Bom, entendeu aquele primeiro trecho? Entendeu esse segundo trecho? Tá na hora de você tentar tocar tudo junto. Então ligar desde o início da estrofe até o final da estrofe toda a sequência de acordes. Ok? Vamos fazer isso aqui uma vez agora? Em sequência. Primeiro quem canta é o Fernandinho, depois a segunda cantora. E lá no final da segunda, né, repetição, quando chegar no acorde de Si menor com sétima e no acorde de Lá com nona, você vai apenas marcar para baixo nesses acordes, fazendo um crescendo. Assim, ó. Porque é isso que vai chamar a música pro refrão. Certo? Então você tem que treinar toda essa estrutura aqui de forma separada para conseguir decorando e soltando a mão e tocando com mais firmeza. Tá bom? E depois você ainda pode também treinar tudo junto agora em sequência então. A estrofe e a repetição dela. Vem comigo. E agora vem a parte mais importante da música, que é o refrão. Porém, no refrão, você vai seguir com a mesma ideia de ritmo que tocou em cima da introdução, tá lembrado? Só precisa ficar de olho aí na cifra para entender a ordem desses acordes agora, tá bom? Mas no final das contas, é o mesmo padrão. Dá só uma olhada. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor
Quero mostrar para você aqui agora como a guitarra toca no refrão. Esse mesmo ritmo pode ser feito no violão também, ok? Portanto, atenção. Você já viu esse ritmo aqui, na verdade, tá? Porém, é bom ver de novo para você entender e ver como isso aqui é aplicado nessa parte da música. O violão toca nas tríades mesmo, normal, e a guitarra nos power chords. Apenas essa diferença. Só ficar atento na progressão, tá bom? Olha só, em cima do Si com quinta e do Sol com quinta, a gente tem aquele padrão de dividir, tá, os acordes, né, dentro do ritmo. Fica assim, ó. E depois divide de novo no Ré com quinta e no Lá com quinta. A diferença é que esse último Lá com quinta aqui, a gente toca mais toques no final dele para poder preparar o retorno na sequência novamente, tá bom? Isso é uma técnica muito usada para a gente poder intensificar a dinâmica. Então, sequência padrão, primeira, em cima dos 4 acordes, assim, ó. E o que acontece no final, na sequência, é o seguinte: Si com quinta, Sol com quinta, normais, igual você estava fazendo. Porém, agora não divide mais o ritmo em cima do Ré com quinta e do Lá com quinta. Vai direto em cima do Lá com quinta e ele toca um pouquinho diferente, com mais elementos. Assim, ó. A progressão toda que você vai tocar em cima do refrão, então, em sequência, é essa, ó. E agora eu quero mostrar para você uma parte nova que você precisa aprender, que é o solo de guitarra. O solo de guitarra aqui é muito legal, tá? Tem muita pegada e uma passagem com tap no final que é bem interessante. Olha só. Então, aqui no solo, eu quero mostrar 3 partes para você. Nas 2 primeiras, a guitarra faz uma linha bem melódica. É uma frase com bastante pegada, né? E você tem que abusar dos vibratos e dos trêmulos também. Se você tiver alavanca, você pode utilizar, tá bom? Parte 1. A parte 2 do solo, você vai seguir, né, com essa ideia melódica que acabou fazendo na parte 1, respondendo às frases anteriores e também já preparando para subir a dinâmica na parte 3 do solo, que é a parte ápice. Assim, ó. E a parte 3... que eu já te falei que é a mais difícil, né? Porque é a sequência mais alta, né? E também é uma sequência que você vai trabalhar com o tapping. Então, você precisa ter fundamentado bem essa técnica e entender como ela funciona. Bom, toda vez que você vê um T em cima de um número aqui na tablatura, você vai martelar naquela casa e também vai acabar fazendo uma sequência com ligado, depois um pull-off, puxando para a próxima casa. Então, é por isso que não tem essa indicação na tablatura. Bom, você tem que entender pequenos momentos. Eu vou te mostrar esses momentos aqui fazendo pausas num primeiro ponto. Olha só para você ver, ó. Depois, com o tapping na casa 14.
15, 14, 14 de novo, 15, 17, volta para 15, e aí acaba fazendo esse slide no final para casa 17. Você vai tocar e depois, certo? Bem lento. E agora um pouco mais dentro da ideia de tempo que eu estava tocando anteriormente. Certo? Então, treina bem devagar cada uma dessas partes, com mais atenção nessa parte 3 aqui do tapping no final, tá bom? Que ela é mais importante mesmo. E depois que você tiver com cada uma das partes treinadas, decoradas e bem firmes, você começa a juntá-las, tá? A ideia é que você toque o solo no andamento mais lento primeiro, junto comigo, assim, ó. Ó, depois desse solo, a dinâmica da música volta a subir e aí vai ser tocado o refrão até o final, tá? Porém, um tom acima. Então agora, os acordes no violão, né, no caso, eles vão ser tocados no Dó sustenido menor, no Lá com nona, no Mi maior e no Si com nona. E a guitarra continua tocando nos power chords referente a cada um desses acordes. O Dó sustenido com quinta, o Lá com quinta, o Mi com quinta e o Si com quinta. Olha só. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido e também tenha gostado, tá bom? Agora é só chamar os seus amigos e fazer aquele som, hein? Tem aula de bateria e de baixo dessa música também. Um abração e até a próxima.